Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula. E aí, hoje a gente começa a nossa revisão final. Lembrando que ela vai ser dividida em duas partes, né? A parte 1 hoje e a parte 2 na próxima quarta-feira, dia 11, se assim Deus permitir. Essa aula vai sair um pouco mais tarde do que de costume. Geralmente ela sairia às 19 ou 20 horas, né? Mas por problemas técnicos ela vai sair um pouquinho mais tarde. Nada que comprometa o nosso trabalho, ok? Para você que está chegando agora no canal, porque muita gente chegou, né, nessa última semana, tem todas as aulas referentes ao conteúdo do edital do concurso dos Correios. Então você que se inscreveu no canal agora, dá uma procurada aí na playlist dos Correios e assista todas as aulas, beleza? E para você que já está aqui no canal, nos acompanhando desde o começo, você pode dar uma pausa aqui nessa aula, né? E lá no link que está na descrição da aula e baixar a revisão, responder as questões e depois aí vir conferir o gabarito, tá certo? Então vamos lá começar, porque a nossa revisão é insana hoje, tá certo? E aí a gente já vem para o nosso primeiro item, que vai dizer o seguinte, ó. Já na antiguidade, os seres humanos observaram o céu e, por meio dos corpos celestes, estabeleciam pontos de orientação e direção, como na trajetória do Sol, ou melhor, no movimento, vou completar aqui, do Sol, foram estabelecidas as direções cardeais, norte, sul, leste e oeste. O leste é onde o Sol nasce pela manhã e o oeste é onde o Sol se põe ao entardecer. Então vamos lá, aqui é uma questão básica de orientação e localização, né? E aí quando a gente fala aqui em pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, a gente está falando obviamente aqui, né, da Rosa dos Ventos, certinho? E aí no caso a Rosa dos Ventos, ela tem inspiração justamente aqui no que a gente chama de movimento aparente do Sol, tá? Então, foi a partir da observação, né, da onde o Sol nasce, por isso que está aqui entre aspas, e aonde o Sol se põe, que se estabeleceu, né, o nascente, o poente, ou leste-oeste, e depois foi determinada as posições, né, norte e sul, tá certo? Além dos pontos cardeais, lembrando que a gente tem os pontos colaterais e também os pontos subcolaterais, tá certo? Então, deem uma olhada na aula 1 aqui do canal, que fala justamente sobre Rosa dos Ventos, para que vocês tenham um maior aprofundamento. E outro detalhe interessante, né, a gente fala movimento aparente do Sol, porque, na verdade, o Sol está parado no espaço e a Terra é que se movimenta, girando em torno do Sol ou girando em torno de si mesmo a partir do movimento de rotação. Então, na verdade, é a Terra que se move, o Sol está parado. Mas aqui na nossa observação diária, aparenta, parece, né, que é o Sol que se movimenta, beleza? Então, primeira questão mais simples de orientação e localização, resposta letra C, tá? Uma questão simples que é cobrado no edital, acredito que não há de ter muita dificuldade para responder sobre Rosa dos Ventos, tá? Vamos lá para mais outra. Número 2 diz assim, ó. No sistema de coordenadas geográficas, os paralelos indicam, tá, que a distância em graus da linha do Equador até o paralelo de determinado lugar. Pronto, pessoal. Quando eu estou falando em paralelo e falei nas medidas dos paralelos, eu estou me referindo aqui carinhosamente à latitude. Tá? Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, que é o que está dizendo aqui no primeiro ponto. Lembre, pessoal, que a latitude ela varia de 0 a 90 graus. Tá? Lembre ainda que elas vão marcar as distâncias norte e sul, tá? E que os paralelos são horizontais. E logo eles dão a volta na Terra como um todo. Tá bom? Aí continua o texto aqui. Ó. A tarará, é a distância em graus entre o meridiano de origem ao meridiano local. Por convenção, adotou-se como meridiano de origem o meridiano de Greenwich. Tá? Então, a gente tem aqui nesse segundo espaço a longitude, que é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Aí, quando a gente fala em longitude, a gente vai lembrar que ela varia de 0 a 180 graus. Ela vai marcar as distâncias leste-oeste e os meridianos são verticais. Tá?
Então, isso aqui é bom a gente lembrar e vai ajudar a gente a responder as questões que aparecerem sobre coordenadas geográficas na prova. E por último, pessoal, lembre, né? As coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias, tá? Que servem para localizar qualquer ponto da superfície terrestre. E essas linhas imaginárias são justamente os paralelos, tá? E os meridianos, tá? Então, no caso aqui, quem preencheu a lacuna corretamente foi latitude e longitude, portanto, letra B. Tranquilo? Também é outro tipo de conteúdo que a gente não vai ter problema na prova, se eu me lembrar desses detalhezinhos. Certinho? Vamos lá para mais outra. Questão número 3. Os hotspots são locais do planeta com uma grande biodiversidade, mas que foram devastados pela ação antrópica. Né? O Brasil abriga 2 hotspots, né? A e U. E é a assinale alternativa que preenche corretamente as lacunas. Quando a gente fala em hotspot, pessoal, eu vou lembrar para vocês o seguinte, que são áreas de clima tropical. Destrinchando aqui o conceito para ficar mais fácil. São áreas de clima tropical que estão ameaçadas de extinção. Tá? Então, essas áreas elas já perderam, em média, mais de 65% da cobertura original. Então, portanto, são locais que estão em situação crítica. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem 2 áreas que podem ser classificadas como hotspots, que, portanto, estão ameaçadas de extinção. Tá? A área número 1, que inclusive vai preencher a lacuna e vai ser nossa resposta. Mata Atlântica. E a área número 2, Cerrado. Tá? A título de curiosidade, hoje se defende que o Cerrado, que a Mata Atlântica, perdão, começar por ela já perdeu mais de 90% da sua cobertura original. Então, 90% da Mata Atlântica já sumiu. E o Cerrado, pessoal, pelo menos 70% da sua cobertura original. Então, são áreas que têm uma situação crítica e precisa de políticas públicas, né, para garantir a sua preservação. Então, portanto, aqui quem preenche a lacuna, Mata Atlântica e Cerrado, letra B. Ok? Então, aí uma questão de nível de dificuldade médio, se eu não conhecer muito sobre formações vegetais do Brasil. Tem aula aqui também no canal. Vamos lá para mais uma. Número 4. Trata-se de um bioma exclusivamente brasileiro. Então, é um bioma que só tem aqui. Tá? Caracterizado por clima semiárido, chuvas irregulares e temperaturas elevadas. Sua vegetação é xerófila, ou seja, adaptada à seca. Apresenta árvores e arbustos com folhas pequenas, né? Acicunfoliada. Espinhos e cascas grossas, além de cactos que armazenam água. A fauna rica e diversificada inclui animais adaptados à aridez, como répteis, aves e mamíferos noturnos. Sua planície circundada por elevações serranas que impedem a passagem da umidade vinda do oceano, sendo fato determinante pelo clima. Então, é um local, né, que vai sofrer aqui, né, ou vai estar a barlavento, ou melhor, pessoal, a sotavento, vai estar a sotavento, tá, de uma serra, que no caso nosso aqui a gente já sabe que é o Planalto da Borborema. Tá? Então aqui eu tenho um conjunto de características: exclusivo brasileiro, ou seja, é endêmico do território nacional, não existe em outro lugar do mundo. Vegetação adaptada à seca, folhas pequenas para economizar água, a presença de cactos, falou em aridez e sotavento do Planalto da Borborema, porque eu já sei que a resposta tem que ser letra B, Caatinga. Tá? Muita gente tem me encontrado na rua e perguntado, dizendo, pessoal, a gente está com uma dificuldade de vegetação e tal, não sei o que, para estudar para prova.
E aí é fazer os mapas mentais com as principais características das formações vegetais. Porque geralmente essas questões a gente mata, né? Observando essas características, esses detalhezinhos que vão fazer diferença. Então, quando vocês estiverem estudando, é pegar essas características aqui, né, principalmente as mais importantes, que são mais cobradas nas questões, e tentar memorizá-las para fazer a prova. Tá? E aí, na aula de vegetação, essas características já estão destrinchadas lá para vocês. Ok? Vamos lá para mais uma. Número 5. Diz assim, ó. Os dados espaciais gerados pelo projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal, por satélites, né, o PRODES, permite constatar que até o ano de 2020, né, dos 3.944.675,15 km² de vegetação original com fisionomia florestal da Amazônia Legal brasileira, né, 800 mil foram devastados, desmatados. Então aqui, olha, 20% da floresta aí praticamente sumiu, tá? Dado preocupantíssimo, certo? Então, da Amazônia Legal, a parte da Amazônia que está sob responsabilidade do governo brasileiro, por isso que a gente usa o termo legal, que é a nossa legislação, protege, tá? 20% foi desmatado. Então, é um desmatamento altíssimo que a gente vem enfrentando no Brasil nos últimos anos. De 2020 para cá, esses números ainda continuam muito altos. É importante se ressaltar isso, tá? E a questão é o seguinte: assinale a alternativa que corresponde às unidades federativas que não correspondem, tá? Então, vou marcar isso aqui que é importante. Que contribuem para o cálculo das taxas de desmatamento na Amazônia Legal brasileira. Então, a questão é o seguinte, ó. Tem uma taxa de desmatamento altíssima na Amazônia Legal brasileira, mas eu quero aqui que nas alternativas você marque, né, a unidade da federação que não faz parte da Amazônia Legal. Então vamos lá. Quem faz parte da Amazônia Legal brasileira? A LB, como a questão aqui chamou. Todos os estados da região norte, tá? Então vamos lá. Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e o Tocantins, tá? Os 7, beleza? Então todos eles fazem parte aí da região da Amazônia Legal. A gente tem ainda no Nordeste, tá? O Maranhão e na região Centro-Oeste o Mato Grosso, tá? Então esses estados correspondem à Amazônia Legal brasileira, certinho? Então da lista aqui, o único que não faz parte da Amazônia Legal é o Mato Grosso do Sul, tá? Então, aí eu tenho uma questão que envolve formações vegetais, regionalização do Brasil, né? Legislação ambiental, uma questão bem interessante aí da gente pensar, tá bom? Então, uma questão de conhecimentos básicos sobre território nacional que podem aparecer aí na nossa prova, tranquilo? Mas também é uma questão que não é muito despreocupada, ok? Tal domínio possui drenagens perenes, ou seja, esses rios não secam. Lembrar aqui, né, que é importante. Para os cursos d'água principais e secundários, abrangendo nascentes de importantes rios brasileiros. Ó, rio perenes que nunca secam, e aí fala em áreas de nascente. Tá? Essa informação aqui, pessoal, ela é fundamental e ela basicamente já nos dá a resposta dessa questão, certinho? E aí, por que nos dá a resposta da questão? Porque quando a gente fala em área de nascente, certo? A gente vai ter um olhar especial para a região centro-oeste do Brasil e a gente vai lembrar de Cerrado. Tá? E aqui recomendo de coração que vocês venham no canal e vejam a aula sobre domínios morfoclimáticos do Brasil. Tá? É uma aula fundamental para essa prova. Tá? Demais, demais, demais. Revejam essa aula, assistam essa aula. Ela vai ser muito importante. Tá? Aí a questão continua. É um domínio úmido comportando 5 a 6 meses secos, tá?
e 6 a 7 meses de índices pluviométricos mais elevados. Ou seja, é uma região, tá, de clima tropófilo. O que é isso? Eu tenho aproximadamente a mesma quantidade de meses para a estação seca e chuvosa. Então, aqui eu tenho verão chuvoso, inverno seco. Tá? Como você pode ver, 5 a 6 meses de seca e 6 a 7 meses de chuva. Então, tem mais ou menos o mesmo tempo. Então, isso aqui a gente chama de tropófilo. Tá? As médias anuais variam de 20 a 22 graus, que é um máximo de 24 a 26. Levando-se em conta o espaço total, né, que vai pegar do Mato Grosso até o Maranhão. Isso aqui vai ser a porção central do país. Então, essa análise, pessoal, ela é fundamental para que a gente chegue na prova afiado sobre domínios morfoclimáticos. Tá? Então, a resposta a gente já matou logo na leitura inicial da questão, na segunda linha, né, do texto da questão, mas a gente termina explanando para que a gente possa trabalhar o máximo possível do conteúdo. Tá certo? Então, aqui também é uma questão interessante. Tá? 7. Em 2021, considerando-se a linha da pobreza monetária proposta pelo Banco Mundial, a proporção de pessoas pobres no Brasil era de 18,6% entre os brancos e praticamente o dobro entre os pretos, 34,5%. E entre os pardos, 38,4%. Mais da metade, 53,8% dos trabalhadores do país em 2021 eram pretos ou pardos, mas esses grupos somados ocupavam apenas 29,5% dos cargos gerenciais, enquanto os brancos ocupavam 69%. Tá? Então, o texto aqui, pessoal, ele evidencia, né, de certa forma, a desigualdade, né, que existe no Brasil, mas dessa vez relacionada à cor da pele. Tá? E essa é uma realidade existente no nosso país. Então, tipo, você pega a pobreza. A população preta e parda é muito maior que a população branca. Aí, nos cargos de chefia, a população branca é muito maior que a população preta ou parda. Isso termina refletindo uma desigualdade em relação ao salário e também à condição de vida. Tá? Então, no caso aqui, a questão diz assim, assinala a alternativa que indica corretamente o problema social brasileiro representado pelos dados do IBGE, as desigualdades sociais relacionadas à cor da raça, né, a cor ou raça aqui no Brasil. Então, é um problema que o nosso país enfrenta e a prova, pessoal, no edital, ela cobra essa questão de pobreza e desigualdade. Então, é bom dar uma atenção aqui específica, porque isso pode aparecer lá no nosso conteúdo, tá bom? Na nossa prova, certinho? Mas também não é uma questão assim que apresenta um nível de dificuldade muito alto. Próximo. A produção do né, corresponde ao conjunto de atividades envolvidas na produção da agropecuária, sob o comando dos grandes grupos agroindustriais e financeiros. Também comercializa insumos, fertilizantes, sementes, máquinas e equipamentos. No Brasil, o OA produz 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Então, vamos lá. A produção do corresponde ao conjunto de atividades envolvidas na produção agropecuária, sob o comando dos grandes grupos agroindustriais e financeiros, que também comercializa aqui o que a gente chama de alta tecnologia, né? Sementes de alta qualidade, fertilizantes, máquinas e equipamentos. Então, essa estrutura aqui, pessoal, onde eu tenho a indústria voltada para a produção agropecuária, tá? E também tenho os grandes conglomerados financeiros, eu estou me referindo ao agronegócio. Ou agricultura comercial aqui no nosso país. Né? Aí no segundo tópico diz assim, o Brasil, né, ou OA, produz 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Se eu estou falando de produzir alimentos, pessoal, obviamente eu estou me referindo aqui à agricultura familiar. Tá?
E aqui é um ponto interessante. É bom a gente destacar as diferenças entre a agricultura comercial, agronegócio, entre a agricultura familiar. A banca gosta muito disso. Inclusive, todas as questões trabalhadas na aula de hoje são questões da banca IBFC que vão realizar a prova dos Correios. Tá? Então, aqui no caso, agronegócio e agricultura familiar, marca aqui letra E. Tá? Então, atentem para isso. Viu? Tranquilo? Questão 9. No Brasil, por séculos, a população rural foi maior que a população urbana. Com a industrialização e as condições precárias de vida no campo, as pessoas saíram do campo em direção às cidades em busca de emprego nas fábricas. Esse fenômeno migratório é denominado. Ora, se a pessoa estava no campo e saiu para a cidade porque a situação do campo era precária, como diz o enunciado da questão, e foi para a cidade porque ela estava vivendo o processo de industrialização, eu só posso estar falando de um fenômeno que é exatamente o êxodo rural. Tá? Êxodo rural. E a Revolução Verde não tem nada a ver com migração. A Revolução Verde é a modernização da agricultura nos países pobres. Tá certo? E aqui ocorreu por volta de 1960, 1970. Migração pendular é aquela migração diária, tá? Onde o indivíduo vai e volta. Mecanização do campo está relacionado à modernização, à Revolução Verde. E a migração sazonal é aquela que acontece em uma determinada época do ano. Tá? E aí não está relacionado aí também com o êxodo rural, que é a resposta da questão. Certo? E aí a gente tem para a nossa última questão da nossa revisão. Tá? No grupo de 10 questões, pessoal, porque é a quantidade de questões que a gente vai encontrar na prova. Tá certo? E aí diz assim, desde o início da colonização, o território brasileiro já passou por diferentes divisões políticas administrativas. No que se refere à divisão política administrativa e regional do Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. O Brasil é dividido em 6 grandes regiões. Falso. São 5. Tá? Então a gente tem região norte, nordeste, tá? Norte e nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Tá? Isso são as 5 grandes regiões brasileiras. Lembrando que a gente tem outra regionalização que vai dividir o Brasil em 3, né? Que vai ser a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Mas nenhuma delas é em 6, como afirma a questão. Tá? Letra B diz assim, o Brasil, o país é constituído por 28 estados. Falso também. O Brasil possui, pessoal, 26 estados, mais um Distrito Federal. Tá? Totalizando 27 unidades da federação. Tá certo? Letra C. A sede do governo federal está realizada no Distrito Federal. Correto. É a capital, Brasília. A resposta da nossa questão aqui. Aí diz assim, 645 é o número total de municípios brasileiros. Não. São 5.570. Tá? Esses dados aqui eu peguei da Justiça Eleitoral Brasileira. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Justiça Eleitoral. Certinho? Então, a gente tem muita propaganda desse ano das eleições falando sobre isso. E letra assim, distrito é a localidade onde está sediada a prefeitura municipal. Não. Onde está sediada a prefeitura, pessoal, é o município. Nossa senhora, hoje minha caligrafia tá horrível. Tá? Pedir desculpa a vocês por isso. Belezinha? Então, é isso aí que a gente tem para hoje. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. 10 questões de forma simples, são questões da banca IBFC, tá?
e que podem aparecer lá na nossa prova. Então percebam que não tem que se preocupar se vocês estudarem com calma e reverem todo o conteúdo com muita paciência, tá certo? Na quarta-feira da semana que vem, dia 11, a gente vem com a revisão parte 2, tá? Então, boa semana para vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro. E lembrem-se, revejam as aulas das questões que vocês tiveram dificuldade, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!